Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Então, galerinha, esse vídeo nós vamos comentar a atividade complementar 2 aqui do segundo bimestre, ok? A nossa temática aqui é geometria, números, grandezas e medidas. O objetivo aqui de conhecimento é trabalhar com o teorema de Pitágoras, entender a necessidade dos números reais para medir qualquer segmento de reta. Unidades de medidas para medir distâncias muito grandes e muito pequenas, unidades de medidas utilizadas na informática, As habilidades envolvidas aqui é resolver problemas de aplicação do teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secante. Reconhecer que uma vez fixada a unidade de comprimento, existem segmentos de reta cujo comprimento não é expresso por um número racional, como as medidas de diagonais de um polígono e a altura de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado como uma unidade de medida, Reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou muito pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computador, entre outros. Não significa que a gente vai trabalhar com todas essas habilidades. A ideia é que o aluno desenvolva essa habilidade. Aqui nós vamos trabalhar com conteúdos aqui, com atividades um pouquinho mais, digamos assim, voltada para o dia a dia, mais simples, digamos, de se resolver, Aí a primeira questão da primeira atividade está falando o seguinte, Paulo pretende subir um muro, levantar um muro aqui, Sabendo que o comprimento da escada mede 15 metros e o pé da escada está afastado 12 metros do muro, a altura do muro mede aproximadamente, então o Paulo quer subir nesse muro. O que está falando a questão? Está falando o seguinte, que o comprimento da escada aqui, o tamanho da escada, vou pegar uma cor aqui, vermelha que fica melhor. Está falando aqui que o tamanho da escada aqui, que o Paulo está subindo aqui, esse tamanho da escada aqui, é de 15 metros. E está falando que a distância, subindo um pouquinho aqui, aqui tem a fonte de onde foi retirada a atividade, que a distância aqui entre a escada até o muro aqui, é de 12 metros, 12 metros. Aí ele quer saber a altura do muro, então a altura do muro aqui é o x da questão, Essa altura aqui é x, Se a gente observar, o pé, se você pegar essa distância aqui, do pé da escada até o muro, com o muro aqui, forma um ângulo de 90 graus. Então, esta figura aqui é um triângulo retângulo. O 15 aqui, que é o comprimento da escada, vai ser a hipotenusa. O x é um cateto e o 12 aqui é um outro cateto. Então, para eu descobrir o valor de x aqui, é só você calcular a raiz quadrada de 15 ao quadrado menos 12 ao quadrado. Então, x elevado ao quadrado, a aplicação do teorema de Pitágoras, vai ser o quê? Vai ser 15 ao quadrado, que é a hipotenusa, menos 12 ao quadrado. Então, se eu tenho a medida da hipotenusa, que no caso aqui a escada que é o lado maior do triângulo, porque o lado maior está sempre oposto, está de frente ao ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, se eu tenho a medida da hipotenusa, a medida de um cateto, e preciso descobrir a medida do outro cateto, é só você pegar a hipotenusa ao quadrado, a medida da hipotenusa ao quadrado, menos a medida do cateto ao quadrado e calcular a raiz quadrada. Então, x elevado ao quadrado vai ser igual. Se eu pegar 15 elevado ao quadrado, é 15 vezes 15, não é 15 vezes 2, é 15 vezes 15. 15 vezes 15 vai dar 225. Menos 12 elevado ao quadrado não é 12 vezes 2, é 12 vezes 12. 12 vezes 12 dá 144. Então, x elevado ao quadrado vai ser o quê? Se eu pegar 225 menos 144, isso aqui vai dar 81. Porque 5 menos 4 dá 1. Aqui eu vou pegar emprestado, vai ficar 12 menos 4 dá 8.
peguei emprestado, ficou 1. 1 menos 1, 0. Como aqui está elevado ao quadrado, o inverso, aqui é uma potência, o inverso da potenciação é radiciação. Se está elevado ao quadrado, calcula a raiz quadrada. Então, x vai ser igual a raiz quadrada de 81. X é igual a raiz quadrada de 81 é 9, porque 9 vezes 9 dá 81. Ou seja, a altura do muro aqui vai ser de 9 metros. Alternativa correta, letra B de bola. Então o muro vai ter 8 metros de altura. Vamos para a segunda questão. Uma prefeitura faz transporte de seus pacientes numa van, que tem uma porta móvel para facilitar o acesso de pessoas com deficiências, que é essa porta aqui, ó. O comprimento da rampa de acesso na ambulância, ele quer saber o comprimento aqui, ó. Esse comprimento aqui, o carinha está na escada aqui, ó. Então vamos chamar de x, ó. Se a gente observar aqui, a altura da rampa aqui, do chão até aqui na porta aqui da ambulância, é de 60 centímetros. O comprimento da rampa daqui até atingir aqui o veículo é de 80 centímetros. Então, na verdade, aqui ó, você tem um triângulo retângulo e aqui você tem um ângulo de 90 graus. Então, ele está querendo descobrir a hipotenusa. Você tem a medida de um cateto, que é 60 centímetros, e a medida do outro cateto é 60 centímetros. Se eu quero calcular a hipotenusa, que é o lado maior, que nesse contexto aqui é a rampa onde o cadeirante sobe, né, que está oposto ao ângulo de 90 graus, aplica o teorema de Pitágoras. Ó. X elevado ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, que é um cateto, mais 80 centímetros ao quadrado, que é outro cateto. Cateto, lembrando que a ordem aqui não tem problema, eu posso pegar 80 ao quadrado mais 60 ao quadrado. A ordem aqui não vai alterar o resultado. Então, x ao quadrado vai ser o quê? Se eu pegar 60 ao quadrado, é 60 vezes 60. 6 vezes 6 dá 36, ó. Acrescenta 2 zeros. Ou seja, 60 vezes 60 dá 3.600, mais 80 elevado ao quadrado é 80 vezes 80. 8 vezes 8 dá 64. Estou multiplicando 2 vezes. Acrescenta 2 zeros. 6.400. Então, x elevado ao quadrado vai ser o quê? 3.600 mais 6.400. Isso aqui vai dar 10.000. Por quê? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 6 mais 4, 10, vai 1. 6 mais 3, 9, 1, 10. Como aqui é x ao quadrado, é uma potência. O inverso da potenciação é a radiciação. Se está elevado ao quadrado, o contrário é a raiz quadrada. Então aqui o x, puxando uma setinha aqui, né? O x ele vai ser igual a raiz quadrada de 10.000. Então, x vai ser o quê? Raiz quadrada de 10.000 dá 100. Porque se eu pegar 100 vezes 100, ó, 100 vezes 100, ó, 1 vezes 1 dá 1, eu tenho 1, 2, 3, 4, 0. 1, 2, 3, 4. Vai dar 10.000. Ou seja, a raiz quadrada de 10.000 é 100. Significa o quê? Ele quer saber qual que é o comprimento da rampinha aí que o camarada está na cadeira de roda. Então o comprimento dessa rampa aí é de 100 centímetros, porque a medida está em centímetros, ó. 100 centímetros, a letra C. Se fosse em metros, isso aqui é equivalente. 1 metro tem 100 centímetros, então significa o quê? Que essa rampinha aqui, ela tem 1 metro de comprimento. Como a questão aqui está em centímetros, 100 centímetros, ok? Questão de número 3, que é a última questão. Essa atividade é muito tranquila, galera. Só tem 3 questões muito tranquilas, trabalhando aqui com a ideia do teorema de Pitágoras e a ideia de proporcionalidade. Olha que legal essa questão de número 3 aqui, ó. Uma lesma anda 25 centímetros em 1 hora. Em 1 hora. Cada 1 hora ela anda 25 centímetros. Quantos metros? Olha só, aqui está em centímetros, ele quer em metros. Quantos metros percorrerá em 2 dias? O que a gente tem que levar em consideração? Que o dia, contando o dia e a noite, o dia comercial, o dia e a noite, comercial, o dia e a noite, ele tem 24 horas. Então, se em 1 hora ele anda 25 centímetros em 1 hora, em um dia ele vai andar 25 centímetros vezes
a quantidade de horas, que é 24 horas. Se eu pegar 25 vezes 24, se você multiplicar aí bonitinho, isso aqui vai dar 600. O que significa isso? Que em um dia ele anda 600 centímetros. Ora, se a questão está querendo saber quantos metros ele percorre em 2 dias, se um dia ele percorre, a lesma percorre, anda 600 centímetros, em 2 dias vai ser 600 vezes 2. Se eu pegar 600 vezes 2, dá 1.200 centímetros. Só que ele quer em metros. 1 metro ele tem 100 centímetros. Então, 1.200 metros, para transformar em centímetros, você vai dividir isso aqui por 100. Se você pegar 1.200 e dividir por 100, porque ele quer em metro, 1 metro tem 100 centímetros. Cancela um zero em cima com um zero embaixo, 2 zeros em cima com 2 zeros embaixo. 12 dividido por 1 dá 12. Ou seja, significa que em metros, em 2 dias, a lesma vai andar 12 metros. Porque aqui 600 centímetros é a mesma coisa que 6 metros. Se em um dia ela anda 6 metros, em 2 dias 12 metros. Que a alternativa correta é a letra D de dado. Ok? Então é isso, galerinha. A atividade complementar 2, que é a atividade da semana que nós estamos, que é essa semana, né, para você que está assistindo aí na semana da atividade, é só essas 3 questões. A questão 1 e 2 trabalhando com a ideia aqui do teorema de Pitágoras, né, a ideia de medidas aqui no triângulo retângulo. A questão 3, a ideia de proporcionalidade. Veja que aqui você não precisa usar a ideia de regra de 3, né? Você pode usar outro raciocínio, que é o que nós utilizamos aqui, mas também tem outras formas de você chegar no mesmo valor, tá? Espero que vocês consigam entender a explicação, que tenha sucesso aí na resolução da atividade. Não deixe de as entregá-las, tá? De preferência no Google Sala de Aula, utilizando o aplicativo Conexão Escola 2.0. Assiste o vídeo lá, que eu postei lá, que vocês podem assistir, muito tranquilo, né? Que dá para vocês enviar pelo aplicativo. É isso, galera. Abraço, continue estudando, se cuidando, entregando as atividades e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Cuidem-se.